30 anos e 3 milhões de cópias depois de Influence, Robert Cialdini lança o inédito Persuasion, uma abordagem revolucionária para influenciar e persuadir. Olá, eu sou Rodolfo Araújo e aqui no meu canal você vê dicas para ajudar a tomar decisões melhores. Influence já foi traduzido para 30 idiomas e, junto com outros títulos e artigos, fez de Robert Cialdini o autor mais citado do mundo quando se fala de convencer as pessoas. Se você nunca ouviu falar dele ou dos 6 princípios de persuasão, provavelmente é porque perdeu tempo com gatilhos mentais e outras neurobaboseiras que não têm nenhuma base científica e que, no fundo, são versões bem pioradas do trabalho do Cialdini. Persuasion, ou persuasão, é um neologismo que sugere ações a serem tomadas antes de se tentar persuadir alguém. Segundo Cialdini, o contexto em que o pedido é feito pode ter mais impacto do que o próprio pedido em si. E o livro se baseia exatamente nisso, como criar contextos mais favoráveis antes de apresentar a mensagem principal, para direcionar a atenção, o foco da outra pessoa e deixar essa pessoa mais receptiva aos nossos pedidos. Existem elementos sutis que podem mudar completamente o resultado de uma mensagem. Uma pesquisa mostrou, por exemplo, que as pessoas estariam dispostas a gastar mais dinheiro em um restaurante chamado Estúdio 97 do que em outro chamado Estúdio 17. E que um supermercado vende mais vinho alemão quando toca música alemã e mais vinho francês se tocar música francesa. Esses elementos, os nomes corretos e as músicas adequadas, abrem janelas de oportunidade para encaixar a mensagem. Mas essas janelas, elas se fecham tão rápido quanto se abrem, e por isso a gente precisa prestar muita atenção no timing. Porque uma das formas mais naturais de atrair a atenção da pessoa é direcionar seu foco de pensamento. Quando se oferece uma degustação de um novo refrigerante para os clientes de um supermercado, mais ou menos 1/3 aceita. Mas se antes de oferecer a bebida, você perguntar para a pessoa se ela se considera aventureira, a aceitação mais do que dobra. É uma melhoria muito grande para uma mudança tão pequena, não é? É o que acontece também no site que vende sofá. Quando a imagem de fundo mostra um monte de nuvens que a gente associa a coisas suaves, macias, as pessoas buscam os modelos mais confortáveis e mais caros. Mas quando a imagem mostra pilhas de moedas e maços de dinheiro, as pessoas escolhem opções mais baratas. De acordo com a imagem de fundo, a pessoa fica mais predisposta a buscar conforto ou economia. Porque quando você direciona o foco do seu público para um determinado tema, esse tema adquire uma importância desproporcional ao resto do ambiente e ele passa a dominar as decisões. O foco parece sugerir uma relação de causa e efeito. Quando a gente se concentra em alguma coisa, é porque ela tem algum significado. Nas palavras de Cialdini, o que é focal é causal. Para potencializar esse foco, Cialdini sugere uma estratégia em 2 passos. O primeiro é atrair a atenção das pessoas e nesse quesito ainda valem 2 dos nossos mais fortes instintos. O sexo, mas só quando tiver uma relação com a mensagem. Imagens sensuais vendem jeans e perfumes, mas não servem para sabão em pó ou refrigerante. E o medo, que está vinculado à sensação de perda, de risco, à segurança e, normalmente, falar sobre o que se tem a perder é mais impactante do que o que se tem a ganhar. Em segundo lugar, depois de atrair a atenção, você deve fixar essa atenção e há 3 boas sugestões. O ego. A gente adora ser o centro das atenções, então tudo que tiver relacionado à nossa pessoa interessa mais e vai ser mais lembrado. Quanto mais a outra pessoa for o centro das atenções, mais focada ela vai ficar. O inacabado. Sabe quando uma música fica tocando na sua cabeça sem parar? Provavelmente é porque você só ouviu um trechinho dela. Coisas inacabadas costumam deixar um rastro que a gente fica tentando imaginar a continuação. Quando os participantes de um estudo assistiam comerciais pela metade, eles se lembravam mais do que os que passavam inteiros. O misterioso. Um dos mais fortes ingredientes de um bom storytelling é o mistério, ou a sugestão de que alguma coisa inesperada vai acontecer. Mas capturar e manter a atenção da sua audiência não garante que você vai conseguir o que quer. Você ainda precisa transformar isso em ação. E é aí que entram as associações, mais especificamente as metáforas e analogias, que interferem no modo como as decisões são tomadas. Se você analisar a violência como se fosse um monstro feroz, as pessoas vão preferir soluções que segurem o monstro, como as prisões.
Mas se você olha a violência como uma doença, então as pessoas vão querer tratar as causas. Duas ações completamente diferentes relacionadas à metáfora escolhida. E depois que você já planejou como preparar a pessoa para a sua mensagem através da persuasão, aí sim vem a parte da persuasão em si, em que você pode aplicar os 6 princípios de persuasão: reciprocidade, afeição, conformidade, autoridade, consistência e escassez. Mas isso fica para outro vídeo. Em Persuasion, Cialdini ainda fala de um 7º princípio, a unidade. Isso é, os traços que temos em comum com as outras pessoas. Nossas associações, nossas afinidades, nossas identidades compartilhadas. As pessoas se sentem mais inclinadas a concordar com quem elas têm algo em comum. E isso pode vir tanto de locais, pessoas que nasceram ou viveram na mesma cidade ou bairro, ou trabalharam na mesma empresa, quanto de ideias em comum e até mesmo os times de futebol. Cialdini dá 2 dicas valiosas nessa área. Quanto mais uma pessoa se envolve em um projeto, melhor ela tende a avaliar o resultado. O que em psicologia costuma se chamar de efeito IKEA, em referência à loja de móveis sueca, em que o cliente monta sua estante ou armário. Mesmo que o troço fique todo torto, a pessoa adora, porque foi ela que fez. A outra dica é sobre as opiniões de terceiros. Quando você quiser uma opinião, não peça uma opinião, peça um conselho. Quando alguém dá uma opinião, ela está em um estado introspectivo, focado nela mesmo. Mas quando ela dá um conselho, a pessoa se coloca no lugar da outra e tende a se engajar mais, a se comprometer. Em Persuasion, Cialdini tenta corrigir o que ele julga ter sido um erro de interpretação do Influence, lançado 30 anos atrás. Muita gente reclamou que o livro parecia um manual de armadilhas para vendedores inescrupulosos. Mas a intenção era outra, segundo ele. Primeiro, porque o conteúdo do livro era basicamente uma coletânea do que os vendedores inescrupulosos já faziam. Então, para eles não tinha muita novidade mesmo. Segundo, que o livro era voltado exatamente para os compradores, para eles aprenderem a reconhecer as armadilhas e se defender delas. O grande mérito de Cialdini no primeiro livro foi organizar um conhecimento existente em um formato didático e, talvez mais importante, sustentar esse conhecimento todo aparentemente intuitivo com uma invejável coleção de estudos e experimentos, transformando a arte da persuasão também numa ciência. Isso talvez tenha fugido um pouco ao controle em Persuasion, já que mais de 40% do livro são referências e estudos. De qualquer forma, mostra a seriedade com que a persuasão é tratada e a quantidade de conhecimento por trás de seus princípios. E também explica por que Robert Cialdini é o psicólogo social em atividade mais citado do mundo. Se você quiser conhecer mais vídeos sobre esse tema, veja essa playlist que eu coloquei aqui do lado. Ou então tente um desses outros vídeos que também citam livros interessantes com ótimas dicas sobre comunicação e persuasão. E se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, não deixe de se inscrever para sempre poder voltar depois e conferir as novidades. Porque aqui tem vídeo novo toda semana.